Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Muito boa noite, meu amigo do Facebook, meu amigo do Instagram. Estamos começando mais uma transmissão aí, meus irmãos, nessa noite de quarta-feira, às 8 horas, 1 minuto. Cumprimentando os amigos, cumprimentando os irmãos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Desejo a todos uma abençoada noite de quarta-feira, aos irmãos em Cristo, a todos que estão assistindo. Lembrando sempre, meus queridos amigos, que estou transmitindo ao vivo agora. Se alguém tiver alguma coisa a concordar ou a discordar ou a acrescentar durante a transmissão, esteja à vontade, pode colocar nos comentários que eu responderei. Lembrando também que após o término da transmissão ao vivo, o vídeo fica no Instagram, no IGTV, fica no perfil do Facebook, e eu também logo após coloco no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Logo após o término da live eu coloco lá, sem cortes, sem edições, da maneira que está aqui, eu estarei colocando. Então, cumprimentando mais uma vez os irmãos e as irmãs, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre convosco, meus irmãos. Então, meus queridos, hoje, em mais uma oportunidade que Deus nos dá aí, hoje nós vamos para a 63ª live, 63º encontro. Está passando o tempo, meus irmãos. E Deus pela sua graça tem sido muito bom em me dar essa oportunidade de falar um pouquinho, falar do Evangelho de Cristo. Eu sempre saliento aí para os irmãos que já me acompanham há mais tempo, eu saliento, aqui não é meu interesse, minha intenção de pregar. Eu não sou um pregador, eu sou apenas alguém que quer falar um pouquinho do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, para quem me acompanha já há algum tempo aí, eu há uns tempo atrás fiz uma série de devocionais do livro de Atos, tá? E tinha parado, fiz alguns temas outros, né, temas livres. Hoje eu estou retomando um pouco. Como eu faço live, faço transmissões quartas e domingos, eu estou pensando ainda, não decidi deixar as quartas para o devocional, para os devocionais, e os domingos eu pego um tema livre. Então nessa quarta estou fazendo um devocional, provavelmente no domingo vou escolher um tema aí, sempre à luz da palavra, sempre alguma coisa que agregue na nossa vida, de cristã. É isso pelo menos a minha intenção. E expliquei lá no início do projeto dos devocionais por que começar com o livro de Atos, porque eu acho assim, toda palavra é importantíssima, é lógico, né? Mas o livro de Atos diz muito para nós que somos igreja de Cristo. No livro de Atos, lá em Atos capítulo 2, que eu fiz também devocional sobre isso, lá acontece a formação da igreja de Cristo. Até então era Deus tratando com Israel. A partir de Atos 2 forma-se os primeiros passos nos livros de Atos, os primeiros passos da igreja. Lá naquela ocasião forma-se a igreja de Cristo. Então ela é muito pertinente nós entendermos isso, e ela traz muitos ensinamentos de como se formou a igreja, e traz ensinamentos que se adequam, que se colocam muito bem nos nossos dias atuais. Então por isso que esses devocionais que eu comecei a fazer por todo o livro de Atos dos Apóstolos, e pretendo fazer todos os capítulos. Hoje estamos no capítulo 12. Então, meus queridos, cumprimentando mais uma vez os irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos começar Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 1. E por aquele mesmo tempo,
o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então aqui, meus irmãos, estender as mãos aqui é perseguir, prender, matar. Então a igreja de Cristo lá no início sofreu grandes perseguições, tiveram vários mártires, inclusive os apóstolos, né, que Atos também trata bastante disso. Então o rei Herodes perseguindo a igreja. Versículo 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. Matou um dos apóstolos. Verso 3: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Verso 4: e havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então aqui, meus irmãos, primeira pausa na leitura, perseguições. Então, primeira coisa que a gente tem que parar um pouquinho para refletir. Hoje se vê muito nas redes sociais pessoas colocando perseguição aos cristãos, preconceitos, principalmente fora do país, em vários países, templos sendo destruídos, ou perseguição a pessoas mesmo. E essas pessoas aí, os profetas do caos, dizem que é o final dos tempos, que Jesus Cristo está voltando e que vai ser agora. Meus irmãos, sempre houve perseguição aos cristãos. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Só que nessa época aqui, que era a formação da igreja, as perseguições maiores, e eram normalmente perseguições que levavam à morte dos apóstolos. Então já fizemos aqui algumas transmissões falando de como morreram os apóstolos. Então vamos ter discernimento e vamos ter calma nesse pouco de exagero aí que os cristãos estão sendo perseguidos. Sempre foram, meus irmãos, sempre foram, desde essa época aqui, muito mais gravemente nessa época, com muito mais violência se perseguia os cristãos aqui nessa época. Então, cuidado. Nós, só para complementar o raciocínio, nós que cremos em Cristo, cremos também piamente na sua volta. No entanto, a data não é nos dado saber. Então, temos que ficar atentos. Mas essas perseguições que as pessoas estão falando aí podem ser sinais e podem não ser. Então, vamos orar, e aquele que espera em Cristo está sempre tranquilo, porque ele nunca vai ser pego de surpresa. Então é isso que a gente tem que refletir, meus irmãos. Vamos com calma, vamos com bom senso quanto a esse assunto perseguições, pois aqui relata bem, as perseguições a cristãos sempre existiram. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui, nesse versículo, temos que parar obrigatoriamente de novo, meus irmãos. Então, vou repetir o versículo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí, meus queridos, a igreja, qual igreja? Será que estavam lá num templo, no templo de Jerusalém, ou em outro templo que eles construíram, ou uma denominação? Quem era a igreja, meus irmãos? A igreja era a igreja de Jesus Cristo. Eu já falei aqui várias vezes, em outras oportunidades, a igreja de Jesus Cristo, as pessoas,
A igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas, seres humanos, indivíduos. Aquele prédio na esquina de hoje, ou de qualquer época, ou daquela própria época, os templos, aquilo lá é meramente um prédio de tijolos e cimento, feito por mãos humanas, sem inspiração divina nenhuma. A igreja é composta por pessoas, e a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava preso. Então isso é a igreja. Igreja são pessoas, é o conjunto das pessoas que a receberam verdadeiramente Cristo no coração. É o conjunto das pessoas que irão morar com Cristo. Isto é a igreja. Qualquer outro conceito diferente deste, ou que se contrapõe a este, não é da palavra de Deus, não é do Evangelho, meus irmãos. Então, sempre é oportuno nós esclarecermos e falarmos isso. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes. Verso 8. E disse ao anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Verso 9. Pausa aqui, meus queridos, novamente. Então, é importante também sabermos, um anjo do Senhor, veio um anjo diretamente a Pedro, o apóstolo de Cristo, para libertá-lo de forma sobrenatural, de forma incompreensível para os soldados que estavam ali. Então aqui, meus irmãos, a igreja ainda era um embrião, ela estava formada e ela estava debaixo dos desígnios de Deus, ela estava debaixo dos desígnios de Cristo. Então o Senhor prouve, o Senhor decidiu, o Senhor Deus decidiu que Pedro era mais útil naquele momento, fora da cela, porque ele tinha missões a fazer, porque ele tinha desígnios de Deus a cumprir, porque ele tinha ainda o Evangelho a pregar para muitos. Então Deus interveio diretamente e de forma sobrenatural naquele momento para libertar Pedro. Então nós temos que também ter um discernimento, meus irmãos. Hoje as denominações, redes sociais estão cheias aí de supostos milagres e supostas interferências sobrenaturais de Deus nas coisas. Cuidado, meus irmãos, aquele tempo eram outros, era o embrião da igreja, eram apóstolos que tinham poder dado pelo Espírito Santo, prometido por Cristo. Então os tempos eram outros, aconteciam vários milagres, os próprios apóstolos tinham poder de cura, de expulso de demônios, mas eles tinham autoridade de apóstolo, eles tinham a autoridade de quem viveu e conviveu com Cristo diretamente, meus irmãos. Então, isso que nós temos que ter discernimento aqui. Então, o Senhor Deus manda um anjo diretamente a Pedro para libertá-lo. Tais acontecimentos semelhantes a este foram pertinentes daquela época. Não se repetiram mais logo em seguida e muito menos se repetem hoje. Versículo 10, continuando.
E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual eles abriu por si a mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11, e Pedro tornando a si, disse: agora verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, ele me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12, e considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui, meus queridos, pausa novamente, versículo 12, vou repeti-lo. E considerando isto, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que era João Batista, que tinham por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Lá no versículo, lá no início, que a igreja orava, mas a igreja fazia contínua oração, versículo 5, para Deus, está aqui, meus irmãos, está aqui de novo. E Pedro, tornando a si, disse: agora verdadeiramente sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, que tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Isto aqui é a igreja. Eles estavam no templo, estavam lá no templo de Salomão, ou estavam em outro templo que porventura alguém tivesse construído, e eles estavam na casa de Maria, orando. É onde a igreja verdadeira, é onde a igreja primitiva, meus irmãos, reunia-se. A igreja ainda imaculada, a igreja sem as distorções que o homem cometeu ao longo do tempo. A igreja estava reunida em uma casa, sem templos, sem um pastor, sem cargos, sem púlpito, sem cadeiras viradas para frente, sem ter que usar roupas específicas. Simplesmente a igreja de Cristo estava reunida na casa de Maria e orando. Isto é igreja de Cristo. Mais conceitos, demais coisas já não se adequam mais à igreja de Cristo, lembrando que ela é única e ela foi edificada pelo próprio Senhor Jesus. Então, importantíssimo nós temos esse esclarecimento, meus irmãos. Versículo 13, e batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rhobe saiu a escutar, e Pedro batendo a porta, melhor dizendo. Versículo 14, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Versículo 15, e disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Versículo 17, e acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve um pouco de alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro. E quando... Caiu aqui minha transmissão no Facebook. Voltamos no Facebook. Continuando aqui então, versículo 19. E quando Herodes o procurou, não o achou. Feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar,
Ou seja, Herodes ficou furioso com a fuga de Cristo, de Pedro, melhor dizendo, e mandou matar, assassinar os guardas. E partindo para a Judéia, para Cesareia, ficou ali. Então, meus queridos, já estamos para o final do capítulo, 8 horas e 21 minutos, conseguiremos terminar até as 8h30. Uma coisa muito importante aqui também, eu botei lá no título da transmissão até, Igreja, Anjos e Vitórias. A igreja falamos um pouquinho, né? E as vitórias. Por que eu botei vitórias, meus irmãos? Se nós acompanharmos durante todo o livro de Atos, ele fala muitas vezes de como foi a vida dos apóstolos após o Senhor Jesus ascender aos céus. Então aqui até Pedro teve uma graça de ser libertado diretamente por um anjo, mas logo em seguida Pedro foi assassinado. Todos os apóstolos, todos absolutamente, tiveram destinos trágicos. Um pouquinho menos trágico foi o de João, que foi para a ilha de Pátimos, não morreu assassinado, mas morreu em trabalhos forçados. Inclusive lá ele escreveu o último livro da Palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse. Então, não só os apóstolos, os discípulos que vieram logo após os apóstolos, os discípulos dos discípulos, praticamente todos foram martirizados, todos foram perseguidos, todos foram assassinados de maneira violentíssima, de forma brutal. O Império Romano até Constantino perseguiu ferozmente os cristãos, os judeus perseguiam ferozmente os cristãos. E aí, meus irmãos, hoje se nós partimos para a nossa realidade, ao vermos aí os cultos, as denominações, hoje temos o culto de libertação, temos o dia da semana, tem o culto da vitória. E a vitória que eles falam não é a vitória de crer em Cristo, não é a vitória de abrir o coração para o Evangelho da Graça. A vitória deles é um casamento perdido, comprar uma casa nova, um carro novo, melhorar da saúde porque estava doente. Isso para eles é vitória. Agora imagine sobre o ponto de vista dos apóstolos e desses discípulos que eu relatei agora. Se formos levar em conta isso, essa coisa terrena, a vitória terrestre, a vitória aqui dos cristãos, todos esses foram derrotados. Tanto os apóstolos como os primeiros discípulos, pois todos foram perseguidos e mortos. Todos. E aí? Será que a gente tem que se reunir, congregar com irmãos para pedir a Cristo um carro, uma casa, saúde, prosperidade, saúde no casamento? Ou nós devemos nos reunir para falar de Cristo? Ou devemos nos reunir, ocupar o nosso tempo somente com Cristo? É isso que fica a dúvida, meus irmãos. E infelizmente não é o que vemos hoje, meus irmãos. Cristo absolutamente em nenhum momento, meu conhecimento bíblico é limitado, eu não tenho formação teológica nenhuma, mas eu desafio um irmão, qualquer pessoa que me traga um versículo do Evangelho, me traga no Novo Testamento todo alguma promessa que o Senhor Jesus tenha feito de coisas relacionadas a esse mundo. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. E isso, é claro que nós oramos para ter uma família em paz, é claro que nós oramos pelo alimento, por um emprego, mas isso não pode ser a ocupação de pessoas que se reúnem ao nome de Cristo. A ocupação é o próprio Cristo, meus irmãos. Se vamos ter prosperidade ou não, se vamos ter saúde ou não, isso é desígnio de Deus. Mas nós não podemos impor isso, nós não podemos barganhar com Deus essas coisas, meus irmãos. O que está prometido para nós, o que Cristo nos prometeu, a sua obra na cruz foi por nós, mas mirando o céu, meus irmãos. Eu fiz uma transmissão há umas 2, 3 semanas a respeito disso, falei numa live.
Nossa cidadania celeste. Aqui, terrenalmente, aqui nesse planeta, nós somos turistas. Todas as promessas que Cristo nos deu e nos deixou são celestes, são de estar junto com Ele, meus irmãos. É um grande erro, não caia nessa armadilha, meu irmão. Não caia nesse falso evangelho das bênçãos terrenais, das bênçãos materiais. O Cristo, o que está prometido para nós pelo evangelho de Cristo é fora da terra, meus irmãos. A gente tem que se conscientizar disso. Continuando então, meus queridos, o verso... Onde é que eu parei? Verso 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. Então Herodes aqui, que era um pseudo-rei de Israel, porque na verdade era Roma que mandava, era um fantoche de Roma. Então Herodes tinha essa coisa meio melacomaníaca, meio querendo se endeusar, querendo ter uma origem divina. Então Herodes sempre teve isso. Versículo 22, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou ou morreu. Então aqui, meus irmãos, um destino trágico para Herodes, que se ocupava com outras coisas e querendo se achar Deus, e o povo exclamou voz de Deus e não voz de homem, meus irmãos. Ele é apenas um homem e nada mais. Acabou morrendo de forma bem trágica naquele momento. E os últimos 2 versículos aqui, meus irmãos, quase já terminando, versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E aqui então, meus irmãos, para encerrar os comentários, versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Novamente, meus irmãos, conceito de igreja. A igreja se formando, a igreja iniciando, os cristãos se espalhando pelo mundo, o evangelho de Cristo se espalhando. Isso era a igreja crescendo organicamente, capilarizada aos poucos, até vir se tornar o que se tornou hoje. Então, mais uma vez, reforça então aqui, meus irmãos, o conceito de igreja de Cristo, o conceito da verdadeira igreja de Cristo, da qual eu e você, que cremos no Senhor Jesus, fizemos parte. E somente Ele, somente o Cristo, pode nos acrescentar, pode nos fazer membro da sua própria igreja. Então, meus irmãos, terminamos aqui então o capítulo 12 de Atos, capítulo 12, um devocional. Domingo estarei fazendo outra transmissão, mas provavelmente de tema livre, não devocional. Na outra quarta faço um devocional do capítulo 13 de Atos. Muito obrigado a você que assistiu ao vivo, muito obrigado a você que porventura for assistir nos perfis do Facebook e do Instagram, no IGTV. Daqui a pouquinho também estará no YouTube, com esse mesmo título, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então, meus irmãos, uma abençoada noite de quarta-feira, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado e boa noite.